Olá, irmãos e irmãs, que alegria iniciar um novo dia na presença de cada um de vocês, na presença de Deus. E Deus que se faz presente na nossa casa, na nossa vida, nos nossos trabalhos, até mesmo para aqueles que estão de férias, no nosso descanso. Deus que quer caminhar conosco, quer permanecer conosco, e que alegria quando nós conseguimos ter essa presença dEle. Nós precisamos nos esforçar, abrir o coração, abrir os olhos, abrir os ouvidos, para que a palavra de Deus faça com que as nossas relações melhorem sempre mais e o nosso amor aumente um pelo outro. Minha saudação a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, uma palavra para o seu dia. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Vamos continuar compartilhando a palavra, vamos continuar rezando juntos. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar a palavra por meio do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 39. O texto diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, estamos ainda meditando nesse contexto do anúncio do reino feito por Jesus. Aqui nós temos a palavra dividida em duas partes. Na primeira parte vemos esta cura da sogra de Pedro e, ao mesmo tempo, Jesus que deixa Cafarnaum para ir para outros lugares, outros povos. É interessante nós percebermos a sensibilidade que Jesus traz ao seu coração. Olhamos para um contexto. Meditamos ontem, Jesus que estava na sinagoga ensinando, ali havia um homem que estava possuído por um espírito impuro, Jesus o expulsa, e eles ficam admirados com os seus ensinamentos. Jesus que sai desse contexto vai para uma casa para descansar, a casa de Simão e André. Ali a sogra de Simão estava presente e estava doente. A primeira coisa que Jesus faz é visitar a sogra. Parece muito simples essa atitude, mas é fundamental no nosso relacionamento com as pessoas. A quem devemos cuidar? Aqueles que estão mais fragilizados. Quem sabe Jesus estava cansado, com fome, com sede, mas o que era mais importante? Atender a sogra de Pedro, que estava doente. Isso é o que deve ficar presente no nosso coração, se fazer mais presente no nosso coração. Muitas vezes vemos as necessidades, mas não temos critérios de avaliação. Fazemos aquilo que convém a nós no momento. Estamos com fome, vamos comer primeiro e depois vamos fazer os outros trabalhos. Às vezes, esta lógica se inverte. Jesus nos ensina, mesmo cansado, mesmo com fome ou com sede, atenda primeiro as pessoas que precisam ser atendidas. Porque neste contexto há a ação de Deus na pessoa que é curada.
o que acontece? Jesus vai até ela, dirige-se a ela, pega ela pela mão e ela fica curada. Ela percebe esta força que sai de Jesus. Como consequência, é ela mesma que se coloca a servir para atender agora às necessidades deles. Preparar, quem sabe, um bom alimento? Servir um copo de água? Não sabemos, mas é bem provável que isso tenha acontecido. Então, todo o bem que é dirigido a uma pessoa, ele sempre retorna em dobro. Tantas coisas que podemos fazer uns pelos outros e às vezes ficamos recolhidos no nosso canto, no nosso egoísmo, na nossa autossuficiência. Não conseguimos deixar o nosso coração transbordar de amor. Quando sentimos-nos amados, fechamos o coração para que esse amor permaneça conosco. E aí que está o grande erro. O amor, quanto mais transmitido, quando nós deixamos ele transbordar, mais atinge pessoas e mais nós sentimos a força desse amor. Logo, no pôr do sol, já no final do dia, ainda traziam pessoas para que Jesus pudesse curar. Passou-se a noite, já quase no clarear do novo dia, Jesus se retira para fazer a sua oração, para se fortalecer com os ensinamentos do Pai. Quantas vezes nós fazemos isso? Jesus estava cansado de um dia de trabalho. Jesus que trabalha até tarde, porque essas pessoas que estavam sendo curadas ainda já no final do dia, Jesus que acorda cedo para fazer a sua oração e logo em seguida, olha, precisamos ir ao encontro das pessoas porque elas estão querendo a sua presença, mais pessoas querendo curas. E Jesus diz, não, nós precisamos ir também para outros povoados, porque é para isso que eu fui enviado. Foi para isso que eu saí, conforme diz o texto. É interessante quando nós olhamos para a nossa casa, olhamos para o nosso contexto em que nós vivemos, a nossa realidade. Quando eu saio de casa, para que eu saio de casa? É para fazer os meus trabalhos? É para testemunhar a palavra? É para fazer o bem? É isso que nós precisamos, quem sabe, trazer mais presente quando eu estou indo em direção a alguém ou alguma coisa. O que é que eu estou levando de bom para esta realidade? Que nós possamos pensar um pouco sobre isso, que nós possamos continuar compartilhando a palavra, levar essa palavra também a tantos irmãos e irmãs nossos que ainda, quem sabe, resistem à palavra, mas que nós possamos insistentemente levar essa palavra, que nós possamos continuar evangelizando, porque você sabe, evangelizar é preciso.